E olha, gente, falando em família, né? A gente vai percebendo, especialmente aqui no Benção da Manhã, tantos relatos de famílias que vão se desentendendo, deixando de lado a convivência sadia, porque é muito mais fácil, né? A gente deixar de lado do que a gente encarar, do que a gente lidar com aquela situação, que muitas vezes falta respeito, diálogo. A gente vive um ano repleto de tribulações, não é verdade? Tantas situações, é doença, é dinheiro, são as coisas difíceis, falta de emprego. E claro, né, gente, vai chegando o Natal, o Ano Novo, a gente vai sendo tomado por esse desejo de renovar, de resolver as coisas. A gente começou falando isso na tarefa de hoje, né? De se confessar, de acertar as contas com Deus. Mas a gente também, às vezes, precisa acertar as contas com os nossos irmãos aqui. Diante de tudo isso, que tal você se organizar, aproveitar esse momento para restabelecer os vínculos familiares, a união com os membros da família e para a gente conversar um pouquinho sobre isso, como a gente pode lidar com isso na nossa vida, no nosso dia a dia. A gente precisa aprender para saber lidar, né? A psicóloga Patrícia Machado está aqui com a gente hoje. Bom dia, Patrícia. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, por estar aqui. Bem-vinda. É sempre bom receber, né, alguém que entende dos assuntos, né, para nos ajudar a dar algumas pistas também de como viver melhor em família, né? Família, eu sempre creio, é um presente de Deus, mas é um presentinho que a gente precisa modelar todos os dias, porque às vezes dá trabalho, né? Não? É o que mais dá trabalho. E você hoje, o convite para você estar aqui hoje no nosso programa, para a gente falar um pouquinho desse desapego, tanto dos sentimentos ruins, quanto também das coisas que a gente tem em casa, inclusive dos bens materiais. A gente já falou muito isso aqui no programa, né? Veja como está a sua casa para você saber como está a sua vida. E aí vai chegando o final de ano, eu preciso dar um jeito na vida, né? É um tempo bem propício para isso. E a gente precisa se desprender de alguns bens materiais que a gente não utiliza mais. Como fazer a ação de desapegar, Patrícia? E também um momento de união da família, chamar todo mundo para desapegar das coisas. Então, normalmente, né, a pessoa vive o ano numa correria e é muito fácil você se desapegar da realidade. Porque a correria é tão grande, você se desapega de si mesmo. Então, chega no final do ano, normalmente as pessoas elas já estão cansadas. Então, elas param para poder refletir como é que foi o ano. Independente se o ano foi bom, independente se o ano foi tumultuado. Então, é mais fácil para algumas pessoas juntar as coisas. Eu preciso me desapegar para começar o ano bem, começar o ano sem essas coisas que eu não uso mais. Desapegar de bens materiais. Para juntar a família, é interessante, principalmente crianças, vamos pegar esses brinquedinhos, unir isso numa situação saudável, pensando que está todo mundo bem, que está todo mundo querendo passar o ano de uma forma mais saudável. E vamos pegar isso daqui, esse aqui eu não uso mais, vamos passar para o coleguinha. Isso é o que seria de praxe. Mas aqueles sentimentos, né, que está dentro da gente, muitas vezes a gente tem uma dificuldade maior de desapegar, porque olhar para eles, muitas vezes, né, quando a gente acha assim que o desapego também, o apego e o desapego, a gente precisa tomar cuidado com a linha tênue entre eles, porque para eu poder conversar com você e me desapegar de medos meus, eu prefiro fugir da situação. Então, eu me desapego de você com medo de olhar para o que você vai acarretar em mim. Então, para lidar com você, eu vou ter que lidar comigo antes. Então, as pessoas preferem, muitas vezes, elas fogem das pessoas com que elas amam para não ter que olhar. Porque é doloroso, muitas vezes, a gente olhar para coisas. Eu errei, ao invés de eu pensar que eu também errei, Mas de uma maneira mais... Se a gente colocar numa situação bem prática, né, padre? Por exemplo, tem um menino lá, ele já tem 18 anos, ele ganhou uma bola lá do tio Queimado, deu uma bola para ele gosta muito de futebol, uma camisetinha do Corinthians e uma bola, né? Então ele já tem 18 anos, aquilo fica guardado dentro do guarda-roupa, né? Aquele sentimento que ele tem guardado, aquele sentimento que ele tem diante daquele presente que foi ganhado pelo tio, né? Como que ele desapega? Como é desligar desse sentimento para que ele possa organizar a vida dele, tirar tanta coisa material que ele tem em casa? Tem coisas que é fácil, mas tem coisas que remetem lembranças que são afetivas. Então tem coisas que a pessoa guarda às vezes uma vida porque aquela pessoa é muito importante.
tudo não tem como guardar. Tudo, ela precisa entender que a maior lembrança está dentro dela, está no coração, está na mente. Então, ela pode se desapegar, ela pode passar para frente aquilo. Mas tem coisas que para a pessoa remete a uma lembrança que é muito afetiva. Então, isso é mais difícil de desapegar. Então, às vezes, essa bola do tio queimado, ela vai querer guardar por muitos anos. Ela pode se desfazer de, olha, eu tenho isso, essa bola, tenho esse boné, essa camiseta, e ela vai conseguir se desfazer. Mas a lembrança afetiva, muitas vezes, é difícil de desapegar. Agora, falando em sentimentos, não mais material, a família vai se reunir, com certeza, no Natal, muitas delas. E quais são as dicas, ou talvez para você, né, os conselhos a este povo que nos acompanha, para, assim, quanto às atitudes, aquele tiozão que gosta de vir falar de política e mexe com todo mundo e traz esse tema à mesa, aquela, né, sogra ou mãe que às vezes fala demais, né, fala até no momento errado, ou aquele outro filho que, né, gosta de cutucar os pais e não gosta do encontro da família. Então, quais são as dicas, talvez você, né, que está lá na família e trabalha com a família, para a gente viver bem esse Natal, né? Então, de forma prática, né, porque isso daí são conselhos, né, de forma prática, por que a gente se incomoda tanto quando alguém vem falar alguma coisa? Porque a gente leva para o lado pessoal. Então, a gente quer ter razão. E a gente tem que pensar, por que a gente quer tanto ter razão? Porque quando alguém vem falando alguma coisa para a gente já ferve por dentro e já quer dar aquela resposta, né? Mas será que aquela resposta vai mudar alguma coisa? Porque quando vem a tia querendo falar de política ou de futebol ou o que seja, a gente quer ter razão. E nem sempre, né? A outra pessoa já vem para cutucar porque ela já está com aquela sensação de querer eu tenho razão, porque, né, a minha opinião é a melhor. E aí a gente já está meio debilitado em nós e a gente quer ter razão. Então, como um conselho é não dar atenção. Porque não adianta, se a pessoa já vem com fogo, se a tia mais fogo, vai queimar. Então, você tem que, de certa forma, tudo bem, o seu candidato faz isso ou o seu time faz isso, que legal. Que bom para ele, né? Que bom para ele. Às vezes ele. Parece até uma forma meio irônica, uma forma meio fria, mas às vezes é necessário. Mas é melhor levar na brincadeira, no bom sentido, né? Deixar assim mais relaxado, porque eu sei que é difícil, né? Eu acho que ainda mais as pessoas que têm mais idade, elas se sentem muito assim no direito de falar o que querem. Já cheguei nessa idade, falo mesmo para minha nora, ela precisa saber. Falei mesmo para meu sogro, o que ele precisa saber. Sei lá, existem essas falas que se sentem no direito, né? Então, coloca na balança, né? Se vale a pena, se esse sentimento também está sendo um sentimento mais momentâneo. E aí o seu direito acaba quando também começa o do outro. Precisa ter noção disso, né? Saber quando isso tem um começo e tem um fim. Então, muita calma, né? A gente espera muito, né? A gente visualiza uma família muito feliz, todo mundo conversando, se amando. E realmente, a gente precisa ser muito franco, gente. Não é todo mundo que gosta e que ama, às vezes, certas pessoas. E precisa conviver, não é, Patrícia? Precisa conviver. As pessoas mais velhas, normalmente, elas querem ter razão. Existe também uma questão de ego, né? Nossa. Elas acham que, porque elas são mais velhas, elas precisam impor algo. Ninguém tem necessidade, independente da idade, de impor nada. E também, a gente também não tem que acatar e pegar o que é nosso. Existe uma tendência da gente pegar, a pessoa chega, joga a bola, a gente pega. E a gente pega aquilo como se fosse uma verdade pra gente. Não é, não tem necessidade. Tem que dar um jeitinho de ficar melhor, né, padre? Às vezes a gente lê na internet, tudo isso que passou, não só política, mas, né, como você disse, são vários âmbitos da vida da gente que tem paixões, né? Futebol, religião, relacionamentos, tudo que tem paixão, às vezes nós levamos, né, de forma muito apaixonada. Então, nesse sentido, muita gente falando, eu não vou, com orgulho, né, para o Natal neste ano, com a minha família, porque eu não quero ver aquelas pessoas, ou seja, isso por causa de um candidato, por causa de um time, por causa de uma religião, por causa de um relacionamento. Então, assim, a sua última palavra sua é isso, convidar esse povo como psicólogo, né? Será que não é importante o encontro ou não? É importante o encontro para a gente poder desfazer algumas amarras de rancor e de orgulho. Mas tem a questão do perdão também, né?
O perdão também é uma tomada de consciência. Quando a gente sabe quem a gente não pega pra gente determinadas amarguras, determinados xingamentos, né? E o perdão é uma coisa difícil de dar, porque tudo a gente leva pro lado pessoal. Então, quando a gente faz terapia, a gente começa a ter uma tomada de consciência de quem a gente é. Então, porque tem aquelas pessoas que chegam e falam, eu não vou, eu até perdoei meu tio, meu parente, mas eu não vou lá porque eu não quero ali perto. Então, você não perdoou. Então, realmente, você não entendeu quais são os seus sentimentos, porque na psicologia a gente trabalha os nossos sentimentos de alma, nossa essência. Então, você não entendeu quem você é de fato para você não dar atenção a isso. Então, quando a gente faz terapia, primeiro a gente começa a entender muitas coisas de quem a gente é, a gente tem a tomada de consciência, que é o primeiro passo. Quando a gente internaliza os nossos sentimentos, quem a gente é no mundo, aí realmente a gente consegue entrar nesse caminho do perdão. Daí a gente consegue não se afetar com o outro, porque todo mundo faz alguma coisa para alguém. Às vezes a gente, com boas intenções, a gente também erra. Às vezes, com boas intenções, a gente também estraga um relacionamento, porque a gente acha que a gente está acertando e a gente magoa sem perceber. Então, uma coisa que... E isso é constante, isso é o viver, né? Isso é se relacionar. Isso é se relacionar. Isso é o dia a dia, né? Estamos em constante afetando e sendo afetados. Patrícia, eu quero agradecer, desejar um Feliz Natal para você. Muito obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Que bom.